Olá, pessoal. Desejo a vocês boas-vindas à disciplina Neurolinguística em sala de aula. Meu nome é professor Marcelo Magno Rocha Nascimento, tá? Alguns de vocês já estiveram comigo em outra disciplina e eu estou de volta agora para falar com vocês sobre neurolinguística. É um tema que se considera controverso, tem um conjunto de questões que são estudadas ainda, mas o avanço da neurociência tem trazido muitas questões interessantes para nosso mundo, para nossa a área de educação, né? A gente percebe que o envolvimento dos cientistas com a neurotransmissão, com o funcionamento e a plasticidade do nosso cérebro, traz para a gente um conjunto de conhecimentos que até então nós não tínhamos, nós não utilizávamos muito em sala de aula, apesar de intuitivamente, na nossa ação pedagógica, na nossa ação didática, a gente às vezes implementar determinadas ferramentas, determinados instrumentais que possibilitam aí maior envolvimento das turmas e tudo mais. E a neurolinguística ajuda muito nesse momento para a gente, porque ela vai trazer exatamente aspectos de como envolver as pessoas, de como fazer com que as pessoas de fato se motivem, não precisem de nós estarmos motivando elas, mas que elas se motivem para a sua atuação na educação. Né? Lembrando, nós não somos os donos do conhecimento, apesar de estarmos em salas de aula para poder transmitir conhecimentos, é possível a gente pensar hoje que o nosso papel não é a transmissão, mas é no descobrimento do que já se sabe, na implementação dos avanços neste sentido. Nas diversas áreas na educação a gente vê isso, né? Tanto na educação do ponto de vista da educação primária, da educação secundária, que são a base que nós no Brasil denominamos educação básica, né? Quanto na educação superior, que é a formação dos novos profissionais. E aí que às vezes a gente encontra mais dificuldade porque você tem um conjunto de pessoas que já vêm com uma desmotivação quase que natural, né? E você precisa reformular determinados aspectos. Algo importante a pensar, por exemplo, é que muitas vezes a educação retira da gente aquilo que a gente tem de liberdade, aquilo que a gente tem de criatividade. Então, uma das coisas hoje que a gente necessita é trazer de volta essa criatividade, é trazer esse ânimo pelo aprendizado, né? Então, uma das coisas importantes que a gente vai visualizar com esta disciplina é que a neurolinguística ajuda nisso, né? Nós não pretendemos, nesta disciplina, aprofundar todo o conhecimento, mas fazer aqui as pinceladas e identificar para a turma justamente o grande motivador que traz você trabalhar com a linguística. Primeiro vou falar da linguística, né, aqui, para a gente depois entrar na nossa exposição. E linguística tem a ver com palavras. Algo muito importante aqui, as palavras têm poder. E muitas vezes a gente pensa que não, mas uma palavra que nós, como professores, como docentes, como mestres, falamos, impacta na vida da pessoa de modo positivo ou negativo. Nossas mães, nossos pais fizeram isso conosco, nossos professores fizeram isso conosco. Então, a gente percebendo o que foi que aconteceu, a gente tem condições de reformular nossas experiências, identificar como fazer com que as pessoas reformulem suas experiências, e eu vou explicar esse reformular durante as nossas aulas, para poder ressignificar, dar um novo significado àquilo que ela vivenciou, para que ela possa estar novamente se motivando e entendendo como ela deve trabalhar na sua educação, na sua autoformação, tá? Então vamos lá. Tá aí, a nossa disciplina será a disciplina de neurolinguística em sala de aula, né? Claro, a gente vai discutir aqui uma das bases que é da neurolinguística, que é a programação neurolinguística, e existem outros estudos científicos que eu vou estar apontando para vocês, vários, para que vocês possam fazer as leituras complementares
para que a gente efetivamente alcance o conhecimento necessário sobre isso, minimamente, para que a gente possa também ressignificar nossa ação docente. Ok? Vamos lá. O que a programação neurolinguística pode fazer na verdade? Primeira questão que a gente precisa pensar é que nós, como educadores, trabalhamos nas competências sociais das pessoas, não só com o conhecimento, mas com as competências sociais. Não tem como, por exemplo, eu, na educação superior, que é onde eu atuo com mais frequência hoje, né? Já atuei no ensino médio, já atuei na educação profissionalizante, mas não dá para formar uma pessoa profissionalmente sem trabalhar as suas competências sociais, como é que ela vai lidar com os outros, como é que ela vai pensar nas questões de liderança, nas questões de subordinação, como é que ela vai identificar as suas experiências necessárias, como é que ela identifica os papéis dela. Então faz parte das competências sociais, né? E a programação neurolinguística vai trazer para a gente um maior autoconhecimento sobre papéis, tá? Por que sobre papéis, professor? Porque uma questão fundamental é que a gente identifica lá desde o do ensino básico, desde a educação fundamental, com a criança, quais são os papéis, o pai, a mãe, o avô, o trabalhador, todas essas perspectivas, mas ainda de modo externa, de modo heterônomo. E a ideia é que ela tenha uma ideia autônoma sobre isso, né, que ela passe a ter um autoconhecimento sobre os papéis que ela exerce de momentos em momentos, para que ela possa efetivamente ter aí habilidades sociais, uma competência social mais aplicada de maneira adequada. Tá? A outra questão que existe aí é exatamente trazer habilidade mais sistêmica. Você passa a não observar o mundo só sob uma perspectiva, mas você começa a entender as realidades a partir de que não tem um caminho único, não tem uma verdade única sobre um fato, sobre uma situação. Então você tem condições de enxergar a realidade de uma maneira mais ampla. Também é a capacidade de se afastar de uma realidade, de um problema, né? Uma habilidade sistêmica para enxergar o todo e, de fato, dar aquela experiência aquilo que ela merece realmente. Né? Traz aí, por consequência, a possibilidade de ter uma criatividade estratégica. O que é criatividade estratégica, professor? Criatividade estratégica é justamente você conseguindo enxergar o todo, saber identificar onde manejar as experiências das pessoas, as experiências dos indivíduos, para que eles possam crescer todos juntos. Isso cabe nas organizações, isso cabe na vida pessoal, isso cabe na educação. Tá? Quer dizer, não precisamos alijar as pessoas da sua criatividade, mas fazer com que elas percebam de modo amplo para que essa criatividade seja melhor direcionada, seja estrategicamente direcionada. Esse é o papel fundamental. Isso tudo traz o quê? Uma maior habilidade, uma maior capacidade de resolução de problemas, porque aumenta nosso repertório. Pessoal, o que é repertório? Bom, quando a gente fala em repertório de música, nós estamos falando de uma lista, um conjunto de músicas, né? Algo interessante, por exemplo, de falar para nós educadores é que muitas vezes a gente lê muito livro de pedagogia, a gente lê muito livro de estatística, a gente lê muito livro das nossas áreas profissionais, a gente lê muito livro de didática, vemos todas as técnicas, mas esquecemos de olhar questões relacionadas ao ser humano, saúde, biociência, gestão, questões que são fundamentais para o cotidiano das famílias e o cotidiano dos indivíduos. Então, é importante essa perspectiva. E, por fim, gente, mas não o menos importante, traz com o autoconhecimento, uma habilidade muito intensa de inteligência emocional. Com o autoconhecimento, você se torna muito mais capaz de identificar quando uma pessoa está indo bem ou mal, tá? E saber lidar com essa situação para modificar as palavras, modificar as experiências, modificar
aquilo que ela está vivenciando. Calma, que nós vamos ver como isso acontece durante os nossos vídeos. Vocês vão entender que isso faz com que a pessoa tenha essa inteligência emocional. Ela passa a não ter a necessidade de explodir perante uma realidade, porque ela consegue se afastar, enxergar o todo e dar conta de avançar no conhecimento. Tá? Peço desculpas, que algumas vezes eu devo dar uma tossida nesse vídeo, mas é porque efetivamente esse período de pandemia, de H3N2, de gripe, a gente tem aí constantemente alguma coisinha que vem inibindo a nossa fala, inibindo a nossa forma de nos comunicar, tá? Vamos lá. Então vamos lá. Primeira questão, o que significa programação neurolinguística, professor? Para início de conversa, ela é uma atitude. Como uma atitude, professor? É uma forma de você agir no mundo, é uma forma de você enxergar a realidade, é uma forma de você lidar com aquilo que você vivencia, de maneira que você não precise explodir, tá? Então, ela se torna uma coisa mais mística, né, do cotidiano, que você vai praticando cotidianamente a partir do momento que você se autoconhece, que você identifica que determinadas coisas que você antes achava que eram rígidas não são, né, elas podem ser modificadas. Pessoal, mas olha só, eu não posso mudar o passado, mas o passado pode adquirir novos significados. Nós vamos ver por que, como isso acontece e quais os resultados e as consequências disso para nós na educação. Outro ponto de vista é de que a PNL, a Programação Neurolinguística, é uma metodologia. Quando eu falo em programação, gente, eu estou falando de um método, tá? Eu não estou falando, por exemplo, de pegar palavras soltas ao léu, técnicas soltas ao léu e dar de qualquer jeito, aplicar de qualquer jeito dentro de sala de aula. Mas é o uso de algo metodológico. Nós somos cientistas, não dá para a gente fugir disso e achar que caindo na astrologia, estaremos corretos no que estamos fazendo. E também é uma tecnologia. Professor, é uma metodologia, uma tecnologia? Sim. É uma metodologia porque ela tem um conjunto de passos. E é uma tecnologia porque ela nos permite uma aplicabilidade a diversos setores, a diversas formas de atuação, como gestão, como liderança, como professores, né, docentes efetivamente, que vai ser aplicável no nosso cotidiano. E isso faz com que modifique a nossa realidade em sala de aula. Então tá aqui, programação é a habilidade de organizar nossa comunicação e sistema neurológico para conquistar objetivos específicos e resultados desejados. Neste caso aqui, o que eu quero destacar? Primeira questão é que nós vamos usar a nossa comunicação, ou seja, palavras, signos, símbolos, para dar significado àquilo que a gente está vivenciando. Tá? E casando isso com o quê? Com o sistema neurológico. Pessoal, mas eu ainda não consegui entender como é que eu vou casar a comunicação com o sistema neurológico. Existem na nossa biologia diversos momentos, diversos neurotransmissores que trazem para a gente maior possibilidade de lidar com uma situação de maneira menos estressante. Tá? E essa condição faz com que você tenha, por exemplo, uma maior assimilação, com que você tenha, por exemplo, uma visão sobre um significado de um determinado conteúdo, de uma determinada realidade, que é muito mais positivo do que a gente vinha enxergando até então. Isso por quê? Porque nós temos que aprender a enxergar que o sistema nervoso ele também pode ser utilizado de maneira que a gente auxilie as pessoas, no caso os nossos alunos, nossos estudantes, para que eles tenham uma experiência mais satisfatória sobre a aprendizagem, e aqui eu não vou falar sobre o ensino, vou falar sobre a aprendizagem e o desenvolvimento das habilidades de uso para essas
aprendizagens, tá? E aí a gente tem que ter a clareza que o primeiro fator importante é que nós temos 5 sentidos e esses 5 sentidos permitem com que nós enxerguemos a nossa realidade, com que nós experienciemos a nossa realidade. E aí, além dos 5 sentidos, nós vamos ter a questão da memória, da ativação, da reativação dessa memória, a questão do julgamento, a questão da percepção que não está vinculada à sensação, e eu vou falar um pouco sobre isso, de forma com que aquilo que foi processado e foi armazenado adquira um determinado significado de maneira a trazer para as pessoas maior prazer e maior possibilidade de recordar conteúdos do repertório e também aprender a ligar esse repertório em determinadas soluções do nosso dia a dia. E como é que a gente faz isso? Usando a comunicação, verbal e não verbal. Verbal, quando é falada, não verbal, quando é escrita ou representativa, né? Alguma questão que a gente demonstra para o nosso estudante, a nossa forma de agir, né? Nossa forma de entonar, né? Que vai ser muito importante nesse sentido, para que aquelas representações estejam vinculadas a momentos mais prazerosos, a questões mais prazerosas para o nosso aluno, tá? Para o nosso estudante. E aí você vai perceber que a questão das palavras, a questão da comunicação verbal e não verbal é primordial neste sentido. E muitas vezes a gente esquece disso em sala de aula. Tá? E aí nós vamos perceber como a gente vai lidar com isso aqui. Professor, agora me explica direito o que é PNL, Programação Neurolinguística. A programação neurolinguística, ela é o estudo da experiência subjetiva. Opa! Estudo da experiência subjetiva. Eu vou grifar aqui um pouco para vocês perceberem algumas questões. PNL é o estudo da experiência subjetiva. Só que é o seguinte, se eu falar da experiência subjetiva sem pensar que ela possui uma estrutura, primeira questão já não é mais programação neurolinguística. Por quê? Porque o fator preponderante para a gente conseguir enxergar como uma realidade se dá e quais são os fatores que levaram à ocorrência dela é justamente a estrutura dela. Então, a experiência ela é carregada de questões emotivas, de questões emocionais com as quais nós lidamos, e eu preciso estar ciente disso. Mas a estrutura não. O que acontece com a estrutura da experiência, gente? A estrutura da experiência, ela não é carregada das emoções. Ela simplesmente existe. E eu estudando a estrutura, eu consigo entender por que aquela experiência subjetiva levou àquele tipo de experiência, àquele tipo de sensação, àquele tipo de percepção e julgamento. Vamos lá. Qual a implicação disso, professor? Quando a gente fala em conhecimento, habilidade e atitude, o chamado chá, uma questão preponderante é que a atitude ela é carregada de questões emocionais. Atitude não é ação. Atitude é justamente aquilo que antecede a ação, que é o comportamento, tá? Então, o preponderante aqui é estudar a estrutura dessa experiência subjetiva, para fazer com que as pessoas efetivamente enxerguem de maneira diferente aquilo que foi experienciado. Ou, se é dentro do próprio espaço que vai acontecer, a gente consegue antecipar questões que podem vir a influenciar no aprendizado, no nosso caso aqui, preponderantemente. O que mais? É uma metadisciplina. Opa! Ela não é uma disciplina simplesmente, ela é uma metadisciplina que conjuga diversas outras disciplinas no seu arcabouço, tá? E se concentra em quê? Na descoberta e codificação de padrões. Que padrões, professor? Geralmente os padrões que a gente recebeu nas experiências anteriores e que a gente passa a se comportar a partir daquele modelo, tá?
Por que a gente se comporta a partir daquele modelo? Vamos ver isso daqui a pouco, mas é simplesmente por conta de uma coisinha. Heurística. Guardem essa palavra. Heurística. Vocês vão entender já já o que eu quero dizer. Que distinguem os mais capazes dos praticantes médios. Neste caso aqui a gente está falando da PNL, e a gente vai estar falando aqui de nós, professores, a partir do momento que a gente enxerga mais esta realidade. Tá? A PNL ela foi criada pelo Dr. John Grinder e pelo Dr. Richard Bandler. São dois grandes atuantes na psicologia, também vinculados à psicologia positiva, né? Não a psicologia que lida com a questão da restauração da saúde, mas que lida com a questão da percepção das realidades para que possa lidar com uma situação de uma maneira mais positiva. Claro, lidar com a situação de uma maneira positiva não quer simplesmente dizer que eu tenho que viver na história de Poliana. Eu tenho que simplesmente enxergar a realidade de uma maneira mais estruturada. E aí, enxergando ela de maneira estruturada, eu consigo lidar com essa realidade de maneira muito mais efetiva, tá, gente? E na sua origem, eles receberam aí influências de algumas áreas, tá? E aí eu quero ressaltar para vocês aqui a filosofia socrática, desculpem, saiu aqui socrática, William James, que é um psicólogo comportamental, tá? Aqui, filosofia socrática, o só sei que nada sei, lida com uma questão importante para a gente, né? Que é exatamente a perspectiva de você não ter uma verdade absoluta. Então, ele usa isso como influência e isso é fundamental, tá? William James lida com a questão da psicologia comportamental e fala que comportamento pode ser modificado. Por que ele fala que comportamento pode ser modificado, professor? Porque ele enxerga que existem estruturas. E essas estruturas vão fazer com que a gente lide com determinados aspectos de maneira positiva ou negativa, tá? Noam Chomsky, para quem não sabe, um dos maiores linguistas da história, né? E aí, falando em linguística, a gente percebe que muito do que ele estuda demonstra para a gente signos e significados. Claro que a gente aqui não vai deixar de falar, por exemplo, de alguns linguistas importantes que também trazem coisas de suma importância para a gente, tá? Vinculados aí à perspectiva psicanalítica e tudo mais, e a gente vai estar vendo um pouco isso. George Miller, também outro linguista, e Korzybski, tá? Que trouxe para a gente algumas vinculações com essa perspectiva inicial da estrutura também, tá? Aqui em cima a gente vê Virginia Satir, uma outra psicóloga de suma importância para os dois professores. Fritz Perls, ele lida com a psicologia fenomenológica. E o que é a fenomenologia, professor? De novo, lida com uma questão estrutural muito mais intensa, de entender que a realidade existe por si, não porque eu vivenciei ela. Então, quando eu entendo isso e consigo me afastar e enxergar essa realidade com tudo que está à volta dela, eu consigo dar conta de entender quais os significados que eu dei e ressignificar isso, que é de suma importância. Milton Erickson, que é aí a sumidade da, da, da área de. Como é que é o nome, gente? Agora eu esqueci, me fugiu. Que trabalha também com a psicologia e que usa em seu método a hipnose, tá? Lembrei, a hipnose. A hipnose ericksoniana ela é super importante porque ela permite com que as pessoas se esvaziem de determinados conhecimentos que elas tinham anteriores de maneira muito mais vinculada às suas experiências subconscientes. Claro, de novo, agora a gente entra na perspectiva de entender que a psicanálise influencia bastante nos conhecimentos dos dois, apesar de eles estarem mais focados na questão da estrutura, e se lembrarmos que a psicanálise também desenvolveu duas tópicas, e aí não é nosso interesse
nessa disciplina trabalhar com essa questão estrutural da psicanálise, mas é importante pensar que estruturalmente ele divide a nossa mente de forma que a gente consegue enxergar que existe áreas mais conscientes, menos conscientes e uma área que fica bem inconsciente e que é ela que termina, de fato, influenciando no nosso comportamento. E é nela que a gente pretende dizer alguma coisa aqui para trabalho nosso, tá? Então, aqui, quais são as abordagens? A Gestalt terapia, que aí tem um vínculo com o Peirce, tá? Que é de suma importância aqui. Gestalt, ela surge justamente da perspectiva fenomenológica. A psicologia cognitiva, né, afinal, a gente está lidando com uma questão neurocientífica e a psicologia cognitiva ela tem avançado nesse sentido. O pragmatismo, se a gente pensar em William James, quando ele fala da psicologia comportamental, ele não é aquele que lança a psicologia comportamental. Na realidade, ele é uma pessoa que está muito mais vinculada ao pragmatismo, né, às questões da realidade, neste sentido, do que a psicologia efetivamente. O construtivismo, todos nós conhecemos aí sobre a perspectiva piagetiana, principalmente, né? Também sobre a perspectiva da zona de desenvolvimento proximal, né? E o behaviorismo, que é o comportamentalismo efetivamente. Claro, aqui então a gente, de certa forma, se afasta da psicanálise, então por isso não é foco aqui, mas a gente tem o uso do vínculo com a semântica geral, tá? Com a epistemologia, que nos aproximam desse mundo das palavras, efetivamente, da comunicação, que vai nos ajudar nesse sentido de avançar aqui. E, claro, teoria da aprendizagem faz parte fundamental para a programação neurolinguística. Então, quer dizer que tanto nós influenciamos como somos hoje influenciados pelos estudos da programação neurolinguística para poder trabalhar com as pesquisas de potencial humana e também com a perspectiva de enxergar a questão do estruturalismo, né, que foi aquilo que veio antes do pragmatismo e antes da Gestalt terapia e que foi um avanço neste sentido de entender as estruturas efetivas das nossas experiências. Então vamos lá. Como é que a gente percebe o mundo, gente? Classicamente, a partir dos nossos 5 sentidos. Tato, aqui nós vamos ver um dedo, né? Que nesse caso aqui a gente está vendo o tato a partir do signo do dedo. Olfato, né? O nosso olfato para a gente perceber os cheiros que a gente lida na realidade. A audição, tudo que a gente ouve. A nossa visão e o nosso paladar. A gente, na realidade, eu queria mudar um pouco esse termo percebemos o mundo. Porque quando a gente fala da percepção, a gente está falando de algo um pouco mais avançado dentro da estrutura. A sensação é que a gente tem com esses 5 sentidos. O processamento delas é que é a percepção. E ele é feito aonde, gente? Dentro da nossa mente. Não é no cérebro, mas é dentro da nossa mente. O cérebro, claro, é identificado como a nossa mente, então a gente coloca neste sentido. E aí uma questão importante é que o cérebro ele é formado por um conjunto de neurônios, e esses neurônios se comunicam entre si, tá? Levando essas percepções, essas realidades para o cérebro, do cérebro para o sistema nervoso, do sistema nervoso para o cérebro, ativando o nosso organismo, o nosso corpo como um todo, tá? É de suma importância perceber isso, porque só depois que a gente começa a entender essa perspectiva de que existem os 5 sentidos com os quais nós sentimos o mundo e existe aqui uma perspectiva de processamento disso tudo, a gente vai lidar com a estrutura de processamento desses 5 sentidos. E aí a gente tem algumas palavras também que nós vamos falar no nosso segundo vídeo sobre os nossos sentidos. Até daqui a pouco, próximo vídeo, tá?